Mas quando você analisa o armistício em si, em termos específicos, né, como eu disse, são 35 pontos, muitos deles extremamente específicos, né? Não valeria a pena aqui reproduzi-los como eu fiz com relação aos 14 pontos, mas eu queria destacar 5 aspectos que aparecem no armistício que a Alemanha assina com os aliados em novembro de 18. Em primeiro lugar, para começar um processo de negociação de paz, a Alemanha tinha que cessar todas as atividades militares, tanto no mar quanto atividades militares em terra. Tá? Além disso, a Alemanha precisaria evacuar todos os países que ela tinha tropas no momento. Isso incluía norte da França, isso incluía a Bélgica, isso incluía os Balcãs, né? Todas as regiões que possuíam tropas alemãs deveriam ser evacuadas. E um detalhe muitíssimo importante para a gente. A Alemanha também deveria evacuar a Renânia, que é um território nacional alemão. Ou seja, a Alemanha deveria retirar tropas da margem tanto esquerda quanto direita do rio Reno. Tá? E esse é um aspecto muito importante para a Conferência de Paz de Paris, como a gente vai ver mais para frente. A Alemanha também teria que se comprometer a entregar uma quantidade enorme de equipamentos militares e equipamentos navais em geral. Então, todos os submarinos alemães são entregues para os aliados, praticamente toda a marinha militar alemã é entregue aos aliados. Há um anexo no armistício estabelecendo metralhadoras, minas, tipos específicos de infantaria pesada em quantidade específica que a Alemanha deveria entregar para os aliados num determinado prazo. Tá? Então, isso é importante porque você está basicamente tirando toda a capacidade, né, do adversário, caso esse adversário não considere a paz a ser construída uma paz legítima, de poder reagir minimamente. Tá? Apesar de que as condições dos impérios centrais no final da guerra eram condições muito precárias, né? E mesmo se esse armistício não tivesse sido assinado, muito provavelmente nada se poderia fazer. Um quarto ponto, e esse é um ponto extremamente importante, talvez é a única menção indireta que o armistício faz aos 14 pontos. A única menção indireta, ele não é mencionado diretamente. Mas um dos pontos do armistício afirma que a Alemanha deveria pagar reparações de guerra. Reparação de guerra não é a mesma coisa que indenização. A Alemanha pagaria reparação a estragos que ela fez em territórios vizinhos, na marinha de países vizinhos ou na marinha mercante, por exemplo, de países neutros. Mas ela não pagaria custos de guerra, ela não indenizaria ninguém. Tá? Esse é um aspecto muito importante. E por último, enquanto a paz não fosse assinada e ratificada pelo Congresso alemão, pelo Legislativo alemão e pelo Legislativo das demais potências aliadas, o bloqueio comercial marítimo contra a Alemanha continuaria. Então os aliados decidiriam o que poderia entrar e o que poderia sair do ponto de vista de comércio naval, mercante, na Alemanha. Tá? Isso é um outro mecanismo de pressão, evidentemente, né, que impediria uma retomada do conflito caso, por exemplo, a Alemanha se sentisse desvalorizada ou se sentisse injustiçada pelos termos de paz. Tá? Então, eu sei que eu acabei falando de uma maneira talvez até um pouco extensa sobre esses dois aspectos prévios, mas eu acho que eles são extremamente importantes para a gente entender o clima, a maneira pela qual as decisões da Conferência de Paris com relação à Alemanha vão ser recebidas dentro da Alemanha e dentro da recém-proclamada República Alemã, que vai ser a chamada futura República de Weimar do país. Tá? Dito isso, a gente pode agora falar sobre as decisões da conferência. Então eu vou dividir as decisões em basicamente 2 grupos, na verdade 3 grupos. Decisões referentes à Alemanha, decisões referentes ao Império Austro-Húngaro e decisões referentes ao Império Turco-Otomano. Tá?
vocês provavelmente sabem mais, até porque é um aspecto muito batido, a própria historiografia trata muito disso, das decisões referentes à Alemanha. Apesar de nós não podermos tratar especificamente das demais decisões, como elas foram construídas, eu acho que é importante para vocês terem uma ideia da amplitude da Conferência de Paris, mostrar também as decisões que acabaram estando relacionadas com a Áustria-Hungria e com o Império Turco-Otomano. Mas comecemos, como eu disse, pela Alemanha. Então, eu dividi as decisões em 3 grupos, basicamente. Decisões de ordem militar, decisões de ordem econômica, decisões de ordem territorial, dispositivos territoriais. Do ponto de vista militar, o que eu gostaria de destacar para vocês? Em primeiro lugar, as várias limitações e ou proibições armamentistas que a República de Weimar deveria seguir. Então, por exemplo, do ponto de vista de proibição de aviação militar, proibição de utilização de submarinos em sua marinha, proibição de ter um Estado maior permanente para planejar, pensar guerra, estratégias de guerra. Então há algumas proibições de construção de tanques, de infantaria pesada. Então há um conjunto de proibições armamentistas, mas também limitações armamentistas. A Alemanha teria que ter um exército limitado a 100 mil homens. Esse exército não poderia envolver um serviço militar obrigatório, era um exército de voluntários, com no máximo 12 anos de trabalho nas Forças Armadas Alemãs. Tá? Isso não incluiria contingente policial, mas evidentemente 100 mil homens é um número bastante reduzido, sobretudo se a gente lembrar do número de soldados que participaram da Primeira Guerra, inclusive soldados mortos. Tá? Outro limite importante tem a ver com a questão da Marinha Alemã. A Marinha Alemã continua existindo, mas também com várias limitações em números de embarcações. Então há limites e proibições armamentistas e, além disso, um outro aspecto fundamental do ponto de vista militar é que a Alemanha não poderia nunca mais militarizar a Renânia. Nunca mais poderia construir fortificações e manter unidades militares na região da Renânia, o que inclui toda a margem esquerda ali do Rio Reno, entre Rio Reno e a fronteira entre a Alemanha, a França, a Bélgica, pegando também o sul da Holanda, e também 50 quilômetros para dentro da margem, no caso, ali a margem, esquerda, como a gente vai ver no mapa. Então ela tem que manter essa região da Renânia, ou em torno do Rio Reno, permanentemente desmilitarizada. Sendo que a margem esquerda do Reno vai ficar, em parte, ocupada por exércitos aliados. Então, desmilitarização permanente, e como eu vou mostrar no mapa daqui a pouco para vocês, ocupação dos aliados por um determinado período de uma das margens do Rio Reno. A ocupação ficaria até 15 anos. Havia programação para essa desocupação acontecer. Parte sairia em 5 anos, parte sairia em 10 anos e parte sairia em 15 anos. Isso se a Alemanha respeitasse os termos do Tratado de Versalhes, por inteiro. Senão, a ocupação dos aliados poderia ser prolongada na Renânia. Aí você me pergunta, mas por que essa preocupação estratégica com a Renânia? Eu imagino que, não só observando o mapa com mais cuidado, mas também pensando como as decisões foram construídas, essa resposta vai ser, digamos assim, discutida entre nós, vai ficar mais clara. Do ponto de vista econômico, e esse é um aspecto central, a Alemanha teria que pagar não apenas reparações, ela teria que reparar os países que sofreram perdas materiais, tá? Seja na sua marinha ou perdas, por exemplo, destruição física dos seus territórios, mas também deveria pagar a indenização de guerra. E a indenização serviria para o quê? Para cobrir determinados custos de guerra que os beligerantes tiveram. Quais custos? Basicamente, pensões para viúvas, pensões para feridos. Isso seria colocado numa conta de indenização de custo de guerra que a Alemanha deveria pagar. Então, nesse sentido, foge da perspectiva wilsoniana dos 14 pontos e que estava implicitamente contida no armistício que a Alemanha assinou. Tá? E do ponto de vista territorial, a Alemanha perde todas as suas colônias, o que não é
né, muita coisa. O Império Colonial Alemão, como vocês sabem, não era tão extenso, mas perde também vários territórios na Europa, né, que corresponde aí mais ou menos 10% da sua população e um pouco mais de 13% do seu território. Tá? Eu sei que colocando dessa forma, às vezes não fica muito claro para visualizar todas essas sanções que a Alemanha é obrigada a ratificar em Versalhes. Como eu disse, olhando no mapa, eu não sei se todo mundo vai conseguir enxergar, de qualquer forma, ele vai ficar disponível para vocês poderem analisar com calma em casa. Mas no mapa a gente consegue visualizar de uma forma mais evidente as disposições territoriais e parte das disposições militares que eu comentei com vocês. Então, o que está em azul aqui no mapa, né, essas regiões em azul no mapa, são territórios que a Alemanha perdeu. Né? Então aqui você tem, por exemplo, a Alsácia e Lorena, que é restituída à França, né? A região aqui de Eupin e Malmedy, que é restituída à Bélgica, a região aqui da antiga Prússia Oriental, parte da Prússia Oriental, que é da Polônia e que vai formar, né, o chamado corredor polonês, apesar do porto aqui de Danzig não ser um porto que pertencerá à Polônia, ele vai ser um mandato da Liga das Nações, vai ser um porto livre, né? Mas a Polônia evidentemente vai ter pleno acesso às estruturas portuárias de Danzig, o que é fundamental, né? E a região aqui de Memel, que também fazia parte da Prússia Oriental, vai acabar indo para a Lituânia. Inicialmente uma área livre, também mandato da Liga das Nações, mas posteriormente vai acabar sendo incorporada pelo recém-criado Estado da Lituânia. Então, o que está em azul, a Alemanha perde. O que está listrado, ou seja, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, são regiões que inicialmente ficam sob controle da Liga das Nações, né, e que realizam plebiscitos e que decidem ser integradas à Alemanha. Né? Na verdade, só a região aqui do Sarre é que fica de fato sob controle da Liga das Nações, porque o plebiscito no Sarre vai acontecer só 15 anos depois da conclusão do Tratado de Versalhes. Essas outras regiões, os plebiscitos vão acontecer basicamente no início dos anos 20. Tá? Então, aqui a região da Silésia, parte da Silésia volta para a Alemanha, né? Parte do sul da Prússia Oriental aqui volta para a Alemanha. Aqui a disputa com a Dinamarca, o Ducado de Schleswig, a parte sul fica com a Alemanha e, como eu disse, a região do Sarre, que por 15 anos foi um mandato da Liga das Nações, volta também para a Alemanha em 1935. Tá? Então, as regiões azul ela perde, algumas regiões são submetidas a processo de plebiscito e aquilo que está listrado é que a população local votou a ser reincorporada pela Alemanha. Aquilo que está apenas com listas azuis é o que a população local votou para não ser incorporado à Alemanha. No caso, ser incorporado a quem? Parte da Silésia, a Polônia, parte de Schleswig, a Dinamarca. Certo? E aí você me pergunta, bom, e o resto ali, aquela região listrada ali mais maior, né? Que está, na verdade, não dá para vocês visualizarem, mas são listas cinzas, né? O que esta região em particular aqui representa? Esta é o que, pessoal? A Renânia. Esta é a Renânia. Essa é a região, portanto, que tem que ser permanentemente desmilitarizada, de acordo com os termos do Tratado de Versalhes. E essa região permanentemente desmilitarizada, na sua região aqui oriental, ou seja, no lado esquerdo das margens do Reno, ela será ocupada por um determinado período por tropas aliadas. Tropas belgas, tropas britânicas, tropas francesas e tropas norte-americanas. As partes mais ao norte vão ser desocupadas mais cedo. As partes mais ao sul, próximas, portanto, à fronteira do centro da Bélgica e do norte da França, serão desocupadas mais tarde, com 15 anos. Tá? Deu para visualizar mais ou menos as disposições territoriais e militares mais gerais? Para vocês conseguirem observar de uma forma mais específica a situação na Renânia, eu trago um outro mapa que mostra a disposição das tropas aliadas em cada uma das partes
do lado esquerdo da margem do Rio Reno. Então, como você pode perceber, as tropas belgas ficariam com ocupação ali mais ao norte, tropas britânicas centro-norte, tropas americanas centro-sul e tropas francesas ocupariam basicamente o sul da Renânia nas suas margens esquerdas, tá? E o que você vê aqui como praticamente, imagino, algo laranja, mostarda, é o território que na sua margem direita do Reno tem que estar desmilitarizado, não vai ser ocupado por tropas aliadas em nenhum momento, mas tem que estar permanentemente desmilitarizado. É claro que quando as tropas aliadas saírem da margem esquerda, evidentemente que essa região também tem que permanecer desmilitarizada. Essas regiões específicas, né, com laranja mais escuro, são as passagens do rio, né, em que especificamente nenhum tipo de fortificação poderia ser reconstruída, que havia e que, portanto, deveria ser destruída e ou não construída novamente. Tá? Então, basicamente, e aqui a Alsácia-Lorena, né, que é restituída à França, como eu disse anteriormente. Bom, essas são as disposições com relação à Alemanha. Agora vamos olhar as disposições com relação a outros beligerantes derrotados, tá? Particularmente agora a Áustria-Hungria. Quando a gente fala sobre Conferência de Paris, pensa-se normalmente no Tratado de Versalhes, porque de fato é o tratado mais importante, negociado e construído, costurado nessa conferência. Mas na verdade, sobretudo após a assinatura de Versalhes, a assinatura de diversos outros tratados para outros dos países beligerantes derrotados, né? Que é o caso de Saint-Germain, de Neuilly, de Trianon, de Sèvres. Todos esses tratados que correspondem ao primeiro caso, a Áustria, tratado de paz com a Bulgária, com a Hungria, com a Turquia moderna, são assinados depois de Versalhes. Os dois primeiros assinados no final de 19 e os dois últimos meados de 1920. Com um detalhe: o Tratado de Sèvres, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que estabelece os termos de paz para a Turquia, ele não vai vigorar por muito tempo. Muito pelo contrário. Devido a uma revolta militar que ocorre na Turquia em resposta aos termos draconianos desse tratado, assina-se um novo tratado em 1923, né, que mudará substancialmente os termos de paz estabelecidos por Sèvres para a Turquia. Tá? O que você vai ver nesses tratados, em todos eles, né, por exemplo, no caso daqueles que se referem ao Império Austro-Húngaro e no caso também do Império Turco-Otomano, eles legitimam a desintegração desses impérios. Desintegração que já estava acontecendo de fato quando a Conferência de Paris reunia-se, né? Então, de uma certa maneira, não é que os vitoriosos realizam a desintegração. O processo de desintegração já estava ocorrendo por revoltas locais, proclamações de independências específicas, quando a conferência reunia-se. Então é mais uma legitimidade que é dada a essa desintegração do que propriamente as potências criando essa desintegração, né? A Bulgária, como a gente vai ver, também tem algumas perdas territoriais, como eu vou mostrar no mapa para vocês. Além disso, tal como acontece com Versalhes, todos esses tratados impõem limitações militares para os países derrotados, limitação em termos de número de tropas, no caso dos países que tinham marinha, limitação à marinha, né? Limitação do ponto de vista de Estado-Maior, de produção armamentista e também pagamento de reparações. Tá? Então, é quase que uma réplica, né? uma cópia do que acontece com Versalhes. Você vai ter também ali artigos, cláusulas específicas de limitação armamentista, proibição armamentista e pagamento de reparações. Certo? Vamos então ver o que acontece com aquele Império Austro-Húngaro grande que nós discutimos bastante, sobretudo na última aula, quando nós falamos sobre as questões de curto prazo, né, das origens da Grande Guerra. Então, do Império Austro-Húngaro, o que sobra? Né? Você tem o surgimento de uma Áustria e de uma Hungria independentes, que basicamente coincidem, né, com Áustria e Hungria contemporâneas, né? E regiões ao norte, ao leste e ao sul incorporadas por terceiros países. Alguns deles, no caso da Polônia, que nem existiam antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, por exemplo,
Aqui a Sérvia vai incorporar a região da Bósnia, que foi o epicentro inicial do conflito, como nós vimos. Vai incorporar também a região da Croácia e da Eslovênia, formando o reino dos sérvios, croatas e eslovênios no final da Primeira Guerra Mundial, que vai ser batizado oficialmente como Iugoslávia só em 1929. Então isso aqui é o que vai dar origem à futura Iugoslávia. Tá? A Romênia vai incorporar toda a região da Transilvânia, da antiga monarquia húngara. Então a gente pode perceber o quanto o Estado romeno, da mesma maneira que o Estado sérvio, crescem de maneira substancial no período pós-Primeira Guerra. E a Romênia ainda incorpora uma região da Rússia, que é a região da Bessarabia. Né? A gente não vai tratar especificamente da Rússia hoje. Nosso foco não é a Rússia hoje, porque a situação ali é muito mais complexa, devido ao contexto revolucionário. Mas eu quis só fazer menção à incorporação porque eu acho que é importante. A Polônia pega toda a Galícia do antigo Império Austro-Húngaro. A Tchecoslováquia surge, né, com a junção da província da Eslováquia, das províncias de Boêmia e Morávia e, sobretudo, com a incorporação de regiões com população majoritariamente alemã no norte do futuro país, que é a região dos Sudetos. Tá? E, por fim, a Itália incorpora a região do Trentino e do Tirol do Sul, com um detalhe muito importante. A região do Tirol é uma região majoritariamente povoada por alemães também. Né? Os italianos bateram na tecla sobre a importância do Tirol como uma necessidade de defesa natural. Né? Porque aqui a passagem de Brenner nos Alpes garante uma defesa natural para essa monarquia italiana. Então é interessante que o princípio da autodeterminação, por exemplo, com relação ao Tirol, não vai ser respeitado, né? Porque passa a ser incorporado pela Itália sem que tivesse maioria de população italiana. E a região aqui da Ístria, em particular o porto de Fiume, que a gente vai discutir na aula que vem, que gera uma crise diplomática muito séria entre a Itália e o reino dos sérvios, futura Iugoslávia, ela não é incorporada na Conferência de Paz de Paris. Inclusive, a Itália sai da conferência por causa disso. Esse é o principal motivo. A Itália fazia questão de ter acesso a várias regiões da Dalmácia, como não consegue, em protesto, o premier italiano Vittorio Orlando deixa a conferência por um pouco menos de um mês. Depois retorna, mas deixa a conferência no momento crucial em protesto. Então, a Ístria vai ser incorporada no início dos anos 20, mais para frente, não como resultado da Conferência de Paris. Tá? Então, olhando o quadro, e aqui também levando em consideração a Bulgária, né? A Bulgária não tem grandes perdas territoriais, mas ela tem uma perda territorial estratégica. Ela perde toda a Trácia Ocidental, que vai para a Grécia, né? E, portanto, a Bulgária perde acesso ao Mediterrâneo. Do ponto de vista estratégico, isso é algo que vai trazer implicações sérias, como a gente vai ver no contexto do entreguerras.